Meus caros amigos e amigas, é uma alegria nos encontrarmos mais uma vez para o nosso programa Escola da Fé. É com alegria que a Canção Nova traz para você mais um programa onde você pode fortalecer a sua fé, conhecer um pouco mais da fé católica, da Igreja, de Jesus Cristo, da Virgem Maria e você poder viver sua fé com mais firmeza. Mas vamos começar rezando, como sempre, pedindo a luz do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei em cada um de nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito sobre cada um de nós e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Maria interceda por cada um de nós nesse momento, para que nós possamos aproveitar ao máximo, esse ensinamento das coisas de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus caros amigos e amigas, estamos aí começando mais um programa. Eu quero colocar para você pode conversar conosco através do nosso e-mail, escola da fé, @cançãonova.com. Temos também o telefone da Canção Nova, que hoje é também o WhatsApp, 12 31 86 26 00, E eu quero lembrar que se você quiser assistir algum programa que você não conseguiu acompanhar, você pode acessar aí pela internet o site tv.cançãonova.com/programa, tv.cançãonova.com/programa. Aí você procura qual é o programa que você quer assistir, tá certo? Muito bem, queremos conversar hoje um pouco sobre um assunto muito importante para a igreja, o credo do povo de Deus. O que é o credo do povo de Deus? O Papa Paulo VI, em 1968, logo depois do Concílio Vaticano II, que terminou em 1965, o Papa Paulo VI notou que estava havendo algumas divergências na teologia da Igreja. Eu me lembro que na época saiu um catecismo chamado Catecismo Holandês, que não foi bem recebido pelo Vaticano, e começaram a surgir algumas, eu diria até abusos, Então o Papa resolveu escrever o que ele chamou de O Credo do Povo de Deus. Nesse livrinho aqui, você tem um resumo. Um resumo não, você tem o Credo do Povo de Deus. O que quer dizer o Credo do Povo de Deus? Paulo VI chamou de a sua profissão de fé. De vez em quando um Papa chama para ele a responsabilidade de explicar o credo, ou seja, o que a igreja acredita. Então, é uma síntese muito boa da nossa fé. Por isso que eu vou fazer aqui 2 programas sobre o credo. Esse é o primeiro, depois os subsequentes nós vamos continuar, certo? Mostrando o quê? Quais são as verdades da nossa fé. O que nenhum católico pode deixar de acreditar. E veja, é um Papa falando. Eu só vou passar aqui o que o Papa colocou. Ele sempre fala assim, cremos nisso, cremos nisso, cremos nisso, ok? E um Papa que hoje já foi canonizado pela Igreja, São Paulo VI. Então, exatamente no dia 30 de junho de 1968, ele publicou o credo. E começou dizendo então o seguinte, cremos em um só Deus. Aí já é um dogma, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, mas 3 pessoas. Veja que ele destaca, um só Deus. Criador de todas as coisas visíveis, como este mundo,
e também criador das coisas invisíveis, o mundo sobrenatural, né? Como são os puros espíritos, que também chamamos anjos. Criador, igualmente, em cada homem da alma humana e imortal. Então, nesse primeiro dogma que o Papa coloca do credo, que o credo são 12 dogmas, né? O Papa deixa bem claro, Deus é um só. Deus não pode existir dois deuses. Por quê? Porque se existisse dois deuses, o segundo seria menos do que o primeiro, e Deus é absoluto. Então, não pode haver dois deuses. Nem filosoficamente dá para a gente aceitar. Teologicamente, muito menos ainda. Deus é absoluto. O Pai é Deus por inteiro. O Filho é Deus por inteiro. O Espírito Santo é Deus por inteiro. O nosso catecismo é a seguinte expressão, como que se fosse 3 infinitos, que dá um infinito só, né? Claro que nós não vamos nunca compreender quem é Deus, jamais. Porque Deus é infinito, a nossa cabeça é pequenininha, assim, o nosso entendimento, né? Aquilo que é possível conhecer de Deus, Jesus revelou. Foi Jesus quem revelou o mistério da Santíssima Trindade. Ele falou do Pai, ensinou a rezar ao Pai. Ele falou dele como Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão vivo descido do céu. Eu sou, né? Jesus falou a luz do mundo. E pelos seus milagres, pelas suas colocações, ele se mostrou a sua divindade. E falou do Espírito Santo como Deus. Eu vou mandar para vocês o Paráclito, um outro advogado, né? Que fique eternamente convosco. Então, por que a igreja sabe que são 3 pessoas da Santíssima Trindade? Não é porque um papa inventou isso, um bispo, um teólogo. Não. Cristo revelou. Okay? Agora, a igreja entende que não são 3 deuses. Houve muitas heresias, né? Que até já falei aqui num dos programas, que um queria negar a divindade de Jesus Cristo, o arianismo, outro queria negar a divindade do Espírito Santo, o macedonismo, né? Outro querendo dizer que o Pai e o Filho eram a mesma pessoa, o Filho seria apenas uma manifestação diferente do Pai, assim também o Espírito Santo, né? Bom, essas heresias todas foram debeladas pela igreja. Então, Deus coloca aqui também para nós, Deus é o Criador de tudo que existe. Tudo que existe fora do nada, seja no mundo espiritual, seja no mundo material, foi criado por Deus. E aí tem uma coisa muito interessante nós entendermos. Deus criou primeiro um mundo puramente espiritual, os anjos. Os anjos não têm matéria, não têm corpo, não têm sexo, anjo não cresce, anjo não morre, porque espírito não tem essas propriedades do corpo. E criou o mundo material, que é só matéria, o mineral, o vegetal e o animal. É só matéria. E criou um ser intermediário que somos nós, que tem espírito e que tem matéria. Então, o homem é como que uma síntese da criação, que ele junta o espiritual com o material, o corpo e a alma. Veja que beleza. E toda a criação, ela manifesta a glória de Deus, né? Nós rezamos lá, né? Hosana nas alturas, bendito que vem, né? Aquele que vem no nome do Senhor, Hosana, o céu e a terra proclamam a vossa glória. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Diz a liturgia da igreja, tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Que coisa bonita. A menor formiguinha, a menor folha de uma árvore está cheia da glória de Deus. Os céus e a terra proclamam a vossa glória. E feliz de quem entende isso. Quem entende isso começa a louvar a Deus. Santo Agostinho disse, na eternidade será um louvor contínuo. Porque diante da visão beatífica de Deus, nós não vamos ter outra coisa que nós vamos conseguir fazer a não ser louvar a Deus. Estar encantado com a grandeza de Deus. Então, Santo Agostinho fala, então comece a aprender a louvar aqui na terra. Quem não aprender a louvar, a apreciar, né? Se encantar com
a criação não vai se encantar depois também. Então Deus criou, né, todas as coisas e todos os seres espirituais e materiais. Mas foi Deus quem criou o demônio? Foi criado como um ser bom. Infelizmente, ele se perdeu. Por culpa própria, por orgulho, por soberba, dizem os santos padres da igreja. O pecado do demônio foi o pecado de orgulho. E depois veio trazer para o homem o pecado original, né? Muito bem. O Papa continua, cremos, note o cremos, sempre o Papa começa com essa palavra, cremos que este Deus único é tão absolutamente uno em sua essência santíssima, como em todas as suas demais perfeições. Então, ele é uno, o Papa diz, na sua onipotência, que quer dizer o quê? Deus pode tudo. Então, o Pai pode tudo, o Filho pode tudo, o Espírito Santo pode tudo. Porque a unidade se manifesta aí também nas suas perfeições. Na sua ciência infinita. O Pai tem toda a ciência, o Filho toda a ciência, o Espírito Santo toda a ciência. Não há o que Deus não saiba, não há o que Deus não domine. Na sua providência, a providência divina que cuida, né, de toda a criação de Deus. Na sua vontade e no seu amor. Então o Papa explica aí um pouco, né, dessas ações de Deus. Ele é aquele que é. Aquele que é quer dizer o quê? É aquele que existe. O verbo ser e o verbo existir, né, é a mesma coisa. Ou seja, quando Deus apareceu lá para Moisés, na sarça ardente, e Moisés quis saber o nome de Deus, Deus disse, eu sou aquele que sou. Que quer dizer Yahvé, Javé, que o judeu não pronuncia essa palavra, porque para ele simboliza exatamente Deus. Não é um nome próprio, né? Deus não pode ter um nome próprio. Pedro, João, Miguel, Francisco, não. Deus não é essência. Então, eu sou aquele que sou. Quer dizer o quê? Eu sou aquele que existo, independente de qualquer outra causa, né? Isso na teologia a gente chama de, né, Deus é incontingente. Nós somos contingentes. Contingentes quer dizer o quê? Eu existo, mas eu poderia não existir. Eu existo porque meu pai e minha mãe se casaram, se uniram e eu existi. Claro, a gente sabe que isso é vontade de Deus, né? Mas poderia não existir. Se a minha mãe optasse por ser uma freira, por exemplo, ou meu pai, não sei, não casar. Deus não depende de nenhuma causa, de nenhum fator, de ninguém para existir. Eu sou aquele que sou. Eu sou aquele que existo, independente. Deus é incriado. Muitas pessoas perguntam, quem criou Deus? Ninguém. Deus sempre existiu. Deus é eterno, né? Sempre existiu. Ah, eu não entendo isso. Ninguém entende isso, mas é assim. Porque se Deus fosse criado por um outro Deus, teria que ter um outro Deus que criou esse Deus. E teria que ter outro, e não acabaria isso nunca. Não, nós não entendemos, mas Deus é eterno, quer dizer o quê? Não teve princípio e não tem fim. É aquele que é, conforme ele próprio revelou a Moisés. Ele é amor, como nos ensinou o apóstolo São João. Outra coisa bonita, ele é aquele que é e Deus é amor. A única pessoa que na Bíblia realmente coloca assim a essência de Deus é São João. Deus é amor. O amor é a essência de Deus, né? Por isso que o amor é tão importante, né, para a nossa vida cristã. Cremos, portanto, em Deus Pai, que desde toda a eternidade gera o Filho. Olha aí. O Filho não é criado, o Filho é gerado. No credo niceno constantinopolitano, a gente reza, né? Creio em Jesus Cristo, né? Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Gerado quer dizer o quê? Desde toda a eternidade, sem começo, o Pai gera o Filho. E o Pai e o Filho, deles procede o Espírito Santo, né? O que a heresia de
o arianismo queria negar é que Jesus Cristo fosse gerado, ele queria que Jesus fosse criado, uma criatura. Quem é criado é criatura, Jesus não é criatura, Jesus é criador, é Deus. Então o Papa diz, né, o Pai desde toda a eternidade gera o Filho, cremos no Filho, né, Verbo de Deus. Verbo quer dizer palavra, sabedoria, conhecimento, né, que é eternamente gerado. Olha, o Papa insiste nisso, eternamente gerado, desde o começo sem início. E cremos no Espírito Santo, pessoa incriada. Incriada quer dizer, também não foi criado. O Espírito Santo não é criatura, nem ele, nem o Filho. O Filho é gerado, né? O Espírito procede do Pai e do Filho. Né? Então, está aí. Aí Deus, o credo começa exatamente desdobrando a Santíssima Trindade. O Espírito que procede do Pai e do Filho, como amor sempiterno de ambos, um amor eterno de ambos. Né? Esse amor do Pai e do Filho, que é um amor infinito, que nós nunca vamos conseguir entender, este amor é o Espírito Santo. Chega a ser uma pessoa. Né? Então aí diz o Papa, assim as três pessoas divinas, que são igualmente eternas, olha aí, e iguais entre si, e sempre se deve venerar a unidade na Trindade e a Trindade na unidade. Aí está uma síntese da Igreja. Venerar a unidade na Trindade e a Trindade na unidade. É o que o Papa coloca para nós sobre a Santíssima Trindade. Eu quero mostrar aqui, além desse livrinho que eu já mostrei, o Credo do Povo de Deus, que você tem aqui toda essa síntese. A síntese não, você tem o credo inteiro colocado aqui. Eu quero colocar aqui um outro livro em que eu desdobro isso, os dogmas da fé. Né? Os dogmas da fé nada mais são do que o credo do povo de Deus desdobrado. Entende? Para que a gente entenda com mais detalhes. Esse é fininho, é a síntese. Aqui você tem um desdobramento, o credo do povo de Deus. E claro, nós temos também livros sobre Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é Deus. Esse livro é maravilhoso, do padre José Antônio Laburu. Esse livro quem colocou nas minhas mãos quando eu tinha 20 anos de idade, sabe quem foi? Monsenhor Jonas Habib. As primeiras palestras que o Monsenhor fazia para nós, olha, há 50 anos atrás. Esse homem aqui, né, esse padre jesuíta que escreveu esse livro, José Antônio Laburu, são 5 palestras que ele fez numa universidade espanhola, e esse livro ficou sendo chamado de uma máquina de fazer católicos. Lá na Espanha deram esse título para ele. Então, tão bem ele fala de Jesus Cristo. Então, vale a pena. E sobre o Espírito Santo também nós temos muitos livros, né? Descerá sobre vós o Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? O que são os dons, os frutos, os carismas, né? A vida no Espírito. Muito bem, mas continuando a nossa caminhada aqui. Cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Ele é o Verbo eterno, nascido do Pai de todos os séculos, consubstancial ao Pai. O que quer dizer esse consubstancial? Ele tem a mesma substância. Na teologia, essas 3 palavras, substância, essência e natureza, são mais ou menos sinônimos. Cristo tem a mesma substância do Pai, consubstancial ao Pai. Ou seja, tem a mesma natureza, tem a mesma essência. Por ele tudo foi feito. São João fala no evangelho dele, né? Tudo foi criado pelo Verbo, e nada de tudo que existe foi criado sem ele. Então, o Pai cria através do Filho na ação do Espírito Santo. Né? Encarnou por obra do Espírito Santo, de Maria Virgem, e se fez homem. Como Jesus precisava salvar o homem, nenhum homem poderia salvar o homem, porque todos os homens estavam mergulhados na separação de Deus. Então só tinha um jeito da humanidade ser salva, era Deus se fazer homem. Por 2 motivos. Primeiro, porque o pecado foi do homem. Então, quem tinha que resgatar a culpa do homem era um homem.
Mas essa culpa era uma culpa infinita, porque fere a majestade infinita de Deus o pecado. Só Deus poderia oferecer um resgate de valor infinito. Então, o Verbo se fez homem. Mas aí, para ser homem, ele tem que nascer de uma mulher, porque o único jeito de nascer um homem é de uma mulher, né? Então, o Verbo se fez homem e habitou entre nós. Aí, nós conhecemos, então, a salvação. E aí o Papa continua explicando, portanto, Cristo é igual ao Pai segundo a divindade, mas inferior ao Pai segundo a humanidade, lógico. Por isso que Jesus diz, o Pai é maior do que eu. Ele não está falando aí como Deus, ele está falando como homem. Claro que, né? Então o Papa explica, Cristo é igual ao Pai segundo a divindade, igual ao Pai, tem a mesma honra, a mesma glória, a mesma majestade do Pai, mas inferior ao Pai segundo a humanidade. Absolutamente uno, não por uma confusão de naturezas, que é impossível, mas pela unidade da pessoa. O que o Papa quer dizer, esse absolutamente uno? Cristo tem duas naturezas, a humana e a divina. Mas essas duas naturezas, a humana e a divina, são perfeitamente harmonizadas, né? Cristo, as ações humanas de Cristo são ações do Verbo, porque a pessoa de Cristo é o Verbo. Ele tem duas naturezas, humana e divina, mas a pessoa, o eu, o ego de Cristo é o Verbo, claro, né? E tem também duas operações, ou seja, duas vontades, né? Cristo, quando ele quer, ele agia como homem, quando ele queria, ele agia como Deus. Como homem, ele sofria todas as nossas fraquezas, vamos dizer assim, né? Mas como Deus, ele fazia milagres. Aí a gente vê nitidamente, né? Bom, padeceu sob Pôncio Pilatos, né? O Cordeiro de Deus que carregou os pecados do mundo e morreu por nós pregado na cruz, trazendo-nos a salvação pelo seu sangue redentor. Aí o Papa coloca, Paulo VI coloca, né, uma síntese da nossa redenção, né? Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia pelo seu próprio poder, porque ele é Deus, né? É diferente a ascensão de Jesus ao céu da assunção de Nossa Senhora ao céu. A assunção, ela foi levada por Deus. A ressurreição, o Cristo mesmo, né, ao terceiro dia, pelo seu próprio poder. Então aí, isso tudo precisa ser muito assim, desdobrado, né, na nossa catequese, né? Cristo, né, padeceu sob Pôncio Pilatos. Será que Pilatos, Judas, os romanos estavam assim já marcados por Deus, predestinados para fazer isso? Não. A igreja ensina com clareza, né? Não foi ali um teatro montado, não. Cada um agiu livremente, segundo o seu querer. Agora, como Deus, que é onisciente, sabia que essas coisas iam acontecer, então, em cima dessa maldade dos homens, Deus fez o quê? Preparou um caminho de salvação para a humanidade. A partir do fato deles levarem Jesus à morte, o Pai ofereceu a morte de Cristo para a salvação da humanidade. A partir do momento que Cristo oferece ao Pai a sua vida, ele ofereceu na Santa Ceia e entregou na cruz. Então, o valor infinito da vida de Cristo oferecida à justiça divina apaga o pecado da humanidade, ou cria o remédio para o perdão da humanidade. Agora, quem tomar o remédio do perdão, principalmente pela confissão, pelo sacramento da penitência, agora pode ser perdoado, né? Eu costumo comparar com uma vacina. Todos nós estamos aí ansiosos, querendo tomar a vacina, né, contra o Covid-19, não é isso? Muito bem. Só que não basta o laboratório fazer a vacina. Todo mundo tem que tomar essa vacina.
Então, o Cristo, quando ele morreu e ofereceu sua vida ao Pai, ele criou como que a vacina para os nossos pecados. Só que agora cada um tem que ser vacinado. Aí vem o batismo, que nos traz de volta para Deus, apaga o pecado original, e a confissão, quando a gente cai e precisa de novo, né, do perdão de Deus. Então aí, Cristo morre, e no batismo nós morremos com Ele, e Ele ressuscita, então no batismo nós ressuscitamos com Ele. No batismo nós morremos na mão das trevas, no batismo nós deixamos a dependência do mal e nos tornamos de novo filhos de Deus. O Catecismo fala claro, parágrafo 1250 e 1270, o batismo nos faz filhos de Deus. Então aí nós temos um resumo, né, da história da salvação, da redenção, elevando-nos por sua ressurreição a participarmos da vida divina, que é a graça, né, pela ressurreição de Cristo. E aí ele subiu ao céu, de onde ele há de vir novamente, mas virá a glória na sua glória. Não mais virá na humildade que ele veio, mas agora ele voltará um dia na sua glória. Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para continuar esse nosso estudo. Muito bem, meus amigos, já estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Eu sempre preciso dizer aqui, né, que você não pode esquecer de uma coisa: Canção Nova precisa da sua ajuda. Na medida que cada um pode ajudar, né, a Canção Nova só consegue fazer chegar a você toda essa programação, palestras, missas, orações, pregações, aula como esta, formação, porque você ajuda a Canção Nova. Porque ela não tem outra receita a não ser isto, o Clube do Ouvinte, as doações e os objetos, os materiais, né, de evangelização, como os livros e outras coisas, ok? Então, eu convido você a acessar aí, por exemplo, o nosso site contas.cançãonova.com e vai aparecer depois aí embaixo, né, as contas em que você pode fazer a sua contribuição. Você pode agora até contribuir pelo celular, pelo Pix, né, e outras maneiras, pelo boleto bancário, pode contribuir também pelo débito em conta corrente em banco, né? É importante que cada um faça aí o que pode fazer, né? E também você tem aí o clube.cançãonova.com, que é um site que pode tirar também as suas dúvidas. Em caso de dúvida, você não sabe mexer com a internet, não sabe, telefone 12 31 86 2600, tira também as suas dúvidas e encaminha você para aquilo que você precisa, ok? Muito bem, nós estamos conversando hoje sobre o credo do povo de Deus. O que é o credo do povo de Deus? O credo do povo de Deus é a explicação do credo feito pelo Papa São Paulo VI no ano de 1968. Logo que passaram aí 2, 3 anos do Concílio Vaticano II, o Papa percebeu, né, que estava havendo algumas confusões na teologia católica. Então o Papa disse: espera aí, deixa eu recolocar as coisas no lugar. E colocou o credo. Por isso o credo é um referencial para nós. Claro que é uma síntese, é uma explicação do credo de maneira assim sintética, não é como o catecismo da igreja que nós temos hoje, que explica, né, o credo detalhadamente. Quase que a metade desse catecismo aqui é a explicação do credo, né? No credo do povo de Deus, do Papa Paulo VI, é uma síntese, aqui é a explicação total, né? Eu gostaria de mostrar aqui alguns livros que estão relacionados com todo esse assunto. Por exemplo, o pecado original, né? Tudo aconteceu, a morte, a ressurreição de Jesus, tudo teve começo aqui, ó. O pecado original. O que a igreja ensina? Nesse livro aqui, eu coloco a reflexão profunda que os papas fizeram e os grandes doutores da igreja fizeram sobre o pecado original. O que é o pecado original? Então, aqui você tem explicações de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santo Ambrósio, São Jerônimo, Papa João Paulo II, Papa Paulo VI e outros papas da igreja, como Leão Magno, São Gregório Magno, que
entenderam isso, né? Que Cristo veio ao mundo por causa do pecado original. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o primeiro pecado é o pecado de origem, o pecado, né, de começo, o pecado original. Muito bem, Cristo, nós já vimos aí, foi concebido, né, pelo Espírito Santo na Virgem Maria. Então, uma coisa muito importante nós entendermos são os dogmas e as devoções sobre a Virgem Maria. Este livro, A Mulher do Apocalipse, eu coloco com detalhes cada um dos 4 dogmas da Virgem Maria. Maria, Mãe de Deus, Maria Assunta ao céu, Maria Imaculada, né? E Maria Sempre Virgem. Além disso, tem as devoções. Maria, Mãe da Igreja, que nós celebramos agora, sempre na segunda-feira, depois de Pentecostes, né? Que o Papa Francisco fixou essa data. Maria Medianeira de todas as graças, Maria Mãe de cada um de nós, Maria Advogada nossa, Maria Auxiliadora dos cristãos, todas essas devoções profundas de Nossa Senhora, nesse livro A Mulher do Apocalipse você vê. Mas muito bem, vamos continuar aqui a nossa conversa. Nós paramos no ponto em que o credo do povo de Deus, de Paulo VI, que ele chama de a sua profissão de fé, né? Nós falamos da ressurreição de Cristo, subiu ao céu, de onde ele há de vir novamente na sua glória para julgar os vivos e os mortos. Então está lá no credo, para julgar os vivos e os mortos. A cada um segundo os seus méritos. O que vai aparecer no nosso julgamento? As nossas culpas e os nossos méritos. Ok? Tudo que a gente fez de bom até a hora da morte vai ser levado em consideração, né? E aí o Papa diz, os que corresponderam ao amor e à misericórdia de Deus irão para a vida eterna. Não sou eu que estou falando não, viu? Isso aqui é o credo do povo de Deus, do Papa Paulo VI. Os que corresponderam ao amor e à misericórdia de Deus irão para a vida eterna. Porém, os que tiverem recusado até a morte, né, serão destinados ao fogo que nunca se cessará e o seu reino não terá fim. Então, é dogma de fé que Cristo voltará. Claro, quando ele subiu ao céu, os anjos disseram para os apóstolos, por que vocês estão olhando para o céu, para aqueles que foi levado? Ele voltará da mesma forma que vocês viram ele subir. É claro que essa visão que os apóstolos tiveram é uma visão assim que Deus colocou, porque o céu para nós, mais ou menos, ele é simbolizado pela altura. As nuvens são um sinal de Deus, né? A gente sabe que o céu não é um lugar físico, não. Os corpos ressuscitados não ocupam mais espaço. Os corpos ressuscitados não estão mais sujeitos ao tempo. Não envelhece mais, o tempo não passa, não vai ter mais sol, mais lua, mais dia, mais noite, não vai haver mais relógio. Não é? Então, o Papa resume aqui, nessa colocação dele, o céu e o inferno. Claro que o catecismo da igreja vai desdobrar essas coisas todas, né? E nesse livro que eu falei, Os Dogmas da Fé, aí o que é o céu? O que é o inferno? O que é a vida eterna? O que é a segunda vinda de Cristo? O que é a parousia? O que é o juízo particular? O que é o juízo? Aí a teologia vai desdobrar tudo. Aqui no credo do povo de Deus, o Papa só coloca a verdade. Isto é verdade. Agora a teologia desdobra a questão, ok? Bom, cremos no Espírito Santo, está aí, não tem dúvida, é uma pessoa divina que existe. Senhor que dá a vida e que com o Pai e o Filho é juntamente adorado e glorificado. Está aí, se ele é adorado, ele é Deus, porque nós só adoramos a Deus. Nós não adoramos nada que não seja Deus. E Deus verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nenhum católico adora a Virgem Maria, deve adorar a Virgem Maria, nem adorar os anjos, nem adorar os santos. Nós veneramos, é completamente diferente.
E adoração é algo de foro íntimo, né? Não é porque você olha uma imagem, você se ajoelha diante de uma imagem de Nossa Senhora, que você está adorando Nossa Senhora. Não. Adoração é algo de foro íntimo. Nós adoramos, né, diante de uma imagem de Nossa Senhora para com ela rezar, com ela glorificar a Deus, com ela adorar a Deus, né? E é bonito que o Catecismo fala aqui do Espírito Santo, né? O credo, foi ele que falou pelos profetas e nos foi enviado por Jesus Cristo depois de sua ressurreição e ascensão ao Pai. Isso é muito importante. Então, todos os profetas falaram assistidos, iluminados pelo Espírito Santo. E não só os profetas, todos os agiógrafos, ou seja, os escritores da Bíblia, né? Os escritores sagrados são chamados de agiógrafos. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo. O que é a inspiração do Espírito Santo? O Espírito Santo arrebata a pessoa num êxtase para ele escrever? Não, não é assim. O Espírito Santo age sobre a inteligência da pessoa, sobre a vontade, ilumina a inteligência da pessoa. A inspiração é uma iluminação da inteligência, para que o escritor sagrado coloque ali no papel o que Deus quer, uma verdade que Deus quer. Só que ele vai usar o quê? O contexto dele, o contexto que ele está vivendo, social, a cultura que ele tem. Ele vai usar o gênero literário que ele consegue usar, porque você vai encontrar, por exemplo, na Bíblia, profetas cultos, como, por exemplo, um profeta Isaías, que foi criado em Jerusalém, educado, né? Escreve maravilhosamente bem. E você vai encontrar profetas muito simples, como Amós, que cuidava de ovelhas, plantava sicômoros, mas Deus chama. Esse segredo de Deus que a gente não sabe. Deus chama aquele que é muito culto, como os grandes papas que houve na história da igreja, um Leão XIII, um Gregório Magno, um João Paulo II, e chama uma Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, analfabeta. Deus é capaz de deixar a gente assim transtornado, né? Porque, como diz o povo, né? Deus não escolhe, né, os melhores, mas Deus capacita os escolhidos, né? Deus capacita aqueles que Ele escolhe. Ele não escolhe já os capacitados, não. Ele escolhe os capacitados que são assim dóceis a Ele. Escolheu um São Paulo que era um homem cultíssimo, né? Formado na escola de Gamaliel, sabia o latim, sabia o grego, sabia... Escolheu um Pedro da Galiléia que só sabia mal um pouco do aramaico e sabia pescar. Mas fez de Pedro o primeiro papa da igreja. Deus é espetacular, né? Então está aí, pelos profetas, e nos foi enviado por Jesus Cristo, depois da sua ressurreição e ascensão ao Pai. Então, depois de Cristo glorificado, subiu ao céu, São Pedro diz, tendo recebido lá do seio da Trindade o Espírito Santo, ele como cabeça da igreja, ele derrama sobre o corpo da igreja o Espírito Santo. Coisa bonita, né? Bom, ele ilumina, vivifica, protege e governa a igreja, purificando seus membros, se esses não rejeitam a graça. Sua ação que penetra no íntimo da alma torna o homem capaz de responder àquele preceito de Cristo: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então o Papa explica que o Espírito Santo nos leva à santidade. Ele é o Espírito Santificador. É Ele que age na nossa alma para a conversão da pessoa, para a pessoa deixar o pecado e voltar para Deus. Então o Papa diz, ele ilumina. Já falei, ele ilumina a inteligência, né, daqueles que ele assiste, os profetas, os escritores sagrados, o Papa, a hierarquia da igreja. Ele vivifica da vida, protege, governa a igreja, né? O Catecismo da Igreja, quando fala do Espírito Santo, ele diz assim, onde é que o Espírito Santo mora? É na igreja. Por quê? Porque ele é a alma da igreja.
né? Santo Agostinho fala, se você quer ser cheio do Espírito Santo, então ame a igreja, sirva a igreja, porque ele é a alma da igreja, é ali que ele mora, né? Então o Catecismo diz que o Espírito Santo é ele que atuou para que nós tenhamos a Bíblia Sagrada, a tradição da igreja, né, que vem dos apóstolos. Depois toda a liturgia da igreja, inspirada, assistida pelo Espírito Santo. Os sacramentos que a igreja celebra são ministrados no poder do Espírito Santo. Por isso que Jesus, quando instituiu a confissão, né, na tarde do dia da ressurreição, que ele apareceu aos apóstolos no cenáculo, né, ele primeiro soprou sobre os apóstolos o Espírito Santo e disse, agora, né, vocês receberam o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Então, toda a ação sacramental, litúrgica, acontece pelo poder do Espírito Santo, né? E mais coisa, toda a missão da igreja de evangelizar acontece pelo Espírito Santo. A santidade dos homens e mulheres que chegaram aos altares é obra do Espírito Santo, né? Os dons, os carismas, os frutos, né, que edificam a igreja, edificam o povo, tudo obra do Espírito Santo. Tá aí, o Papa coloca isso. Depois ele coloca bem claro, cremos que Maria Santíssima, que permaneceu sempre virgem, olha um dogma aí, sempre virgem. Santo Agostinho dizia virgem antes do parto, virgem durante o parto e virgem depois do parto. Tornou-se a mãe do Verbo encarnado, mãe de Deus. O Verbo é Deus. Se esse Verbo se encarnou, ela é mãe do Verbo encarnado, é mãe de Deus. Nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. E que por motivo desta eleição singular, em consideração dos méritos de seu Filho, foi remida de modo mais sublime e preservada imune de toda a mancha do pecado original, e que supera de longe todas as demais criaturas pelo dom de uma graça insigne. Bom, aqui o Papa coloca sobre a Virgem Maria os dogmas. Ele fala de Maria como mãe de Deus, mãe do Verbo encarnado, o Verbo é Deus. A pessoa de Jesus é o Verbo. Claro que não foi ela que criou o Verbo é incriado, nós já vimos isso, desde toda a eternidade no seio do Pai. Mas a partir do momento que o Verbo se fez homem, ela se tornou mãe do Verbo, humanado, expressão que era usada por São Bernardo. Então, aí nós temos a maternidade divina, festa que a igreja celebra no dia 1º de janeiro, Maria, Mãe de Deus. Depois, sempre virgem, o Papa coloca aí, sempre virgem, né? Assunta ao céu, elevada ao céu de corpo e alma, e, né, além desses 4 dogmas, o Papa coloca também as suas devoções. Muito bem, ele continua, a Santíssima Virgem Imaculada. Imaculada quer dizer concebida sem um pecado original. E o Papa fala interessante, eu quero lembrar aqui, pelos méritos da morte do seu Filho na cruz. Ou seja, Maria foi salva do pecado original, ou seja, imaculada, também por obra de Cristo. Maria também foi salva por Cristo. Só que tem uma coisa, ela foi salva de maneira diferente. Nós fomos salvos depois que o pecado original nos atingiu. Então nós fomos salvos pelo batismo. Ela foi salva, preservada do pecado original. Podemos até fazer uma comparação, né? Quando você fica doente, você pode ficar curado tomando um antibiótico, um remédio e ficar curado. Ou você pode ficar curado da doença tomando uma vacina, para não pegar a doença. Maria, como que foi vacinada contra o pecado original? Pelos méritos da morte do seu Filho na cruz. Alguém pode perguntar, mas como se o Jesus não tinha nem nascido ainda? Se a concepção dela, ela estava sendo concebida no seio de Santa Ana, como é que o Filho nem existia ainda? Não existia no nosso tempo, mas acontece que Deus está fora do tempo. Para Deus não tem presente, passado e futuro. Para Deus é tudo um instante que não passa.
Essa é uma palavra de um teólogo, Karl Rahner. Deus colocou essa expressão que eu achei interessante. Deus é um instante que não passa. Quando você tira a fotografia, você congela aquele momento, né? Então, o tempo, o passado e o futuro estão sempre no presente de Deus. Então, Deus já sabia que o seu filho ia passar por aquela. Então, Cristo já aplicou à mãe os méritos da morte de Cristo. Veja, Deus não age pela força, pela violência. Deus age pelo direito e pela justiça. Não foi de graça que Nossa Senhora foi imaculada. Foi graças ao sangue do seu filho. Como nós também. Veja que coisa bonita. Né? E aí o Papa coloca, foi elevada em corpo e alma à glória celestial. O dogma, que foi proclamado pelo Papa Pio XII em 1950. Pio XII disse naquela bula pontifícia, né? Munificentíssimos Deus. Ele diz, a Virgem Maria, no término da sua vida terrena, foi elevada ao céu de corpo e de alma. É a única pessoa puramente humana que já ressuscitou. Ela e Jesus, mas Jesus é Deus. Ninguém mais da igreja garante que ressuscitou, nem São José, nem São João Batista, não. A Virgem está no céu de corpo e de alma. Né? E é interessante que ela aparece com o seu corpo, né? Parece ser até tocada, dizem os videntes, né? Porque ela tem um corpo ressuscitado. E esse corpo é um corpo que ele muda de feições, né? Nossa Senhora aparece no México como uma índia e aparece na Europa como uma europeia, né? Lá no Japão aparece com os olhinhos puxados. O corpo ressuscitado, Jesus ressuscitado, ele não era conhecido pelas pessoas, porque ele podia aparecer com feições diferentes. É outro mistério que só na eternidade nós vamos entender. Bom, e o Papa continua dizendo, foi elevada em corpo e alma à glória celestial e tornada semelhante a seu Filho, olha aí, que ressuscitou dentre os mortos. Participou antecipadamente da sorte de todos os justos. Quer dizer, Maria, antes de todos os justos, ela já participou, né, da vida com Deus. E o Papa continua para falar bastante de Nossa Senhora no credo do povo de Deus. Cremos que a Santíssima Mãe de Deus, nova Eva, mãe da igreja, olha aí, a festa que agora a gente celebra na segunda-feira depois de Pentecostes, mãe da igreja, continua no céu, olha que bonito isso, a desempenhar o seu ofício materno em relação aos membros de Cristo, cooperando para gerar e desenvolver a vida divina em cada uma das almas dos homens que foram remidos. O que significa isso? Nossa Senhora no céu continua trabalhando pela nossa salvação, intercedendo sem cessar pela salvação, né? Diz aqui o Papa, das almas dos homens que foram remidos por Jesus Cristo. É a intercessão de Nossa Senhora. É Maria medianeira de todas as graças. E essa mediação, nós já explicamos aqui muitas vezes, não substitui a mediação de Cristo, de jeito nenhum. Né? É apenas um cooperar com a mediação de Cristo. Nós precisamos entender bem isso. Maria não é uma ponte paralela a Jesus Cristo, não. São Paulo fala claro, primeira carta a Timóteo, né? Capítulo 2, versículo 4. Só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Mediador quer dizer ponte. Ponte entre Deus e os homens. Porque só Jesus Cristo é Deus e homem. Maria não é. Maria é só humana. Então o que Maria faz? Maria atravessa essa ponte. Ela não é uma ponte paralela. Nossos irmãos protestantes, infelizmente, eles não entenderam isso ainda. Que nós não substituímos a mediação de Jesus pela mediação de Nossa Senhora. A mediação de Jesus é única. A mediação de Maria, dos anjos, dos santos, só tem eficácia porque é através da mediação de Cristo. Não paralela, mas subordinada, diz o Concílio Vaticano II.
É uma coisa maravilhosa isso, não é? Bom, e o Papa coloca, cremos que todos pecaram em Adão. É o pecado original que eu falei, que eu explico nesse livro aqui com profundidade. Todos pecaram em Adão. Isso significa que a culpa original, cometida por ele, fez com que a natureza, comum a todos os homens, caísse num estado no qual padece as consequências dessa culpa. Veja, o pecado original ele não é um pecado de culpa de cada um de nós, é culpa de Adão. Mas que as consequências chegaram em nós, porque somos todos filhos de Adão. Adão é o primeiro homem que Deus criou. Adão existiu? Claro que existiu. Quem é Adão? É o primeiro homem. Não houve o primeiro homem na história da humanidade? Claro que houve. Agora, o fato de Adão ter perdido os chamados dons préternaturais, o não morrer, o não sofrer, o não ficar doente, né? Perdeu a santidade e perdeu a justiça original. Essa consequência passou para toda a humanidade, que o Cristo veio resgatar. Então o Papa diz, tal estado já não é aquele em que no princípio se encontrava a natureza humana em nossos primeiros pais, uma vez que se achavam constituídos em santidade e justiça. Santidade é comunhão perfeita com Deus, justiça é equilíbrio perfeito. E o homem estava isento do mal e da morte. Olha aí, o homem estava isento do mal e da morte antes do pecado original. Então o Papa diz, professamos, pois, segundo o Concílio de Trento, que o pecado original ele é transmitido juntamente com a natureza humana, pela propagação e não por imitação, e se acha em cada um como próprio. Por isso que cada um precisa ser batizado. Houve uma heresia chamada pelagianismo, de Pelágio, que foi assim combatido muito por Santo Agostinho, lá por volta do ano 370, por aí, ou 350, né? Pelágio negava que o pecado original passava por propagação. Ele diz, não, o pecado original é apenas uma imitação. O homem imita coisas erradas. Não. O Papa coloca bem claro, o pecado original passa por propagação. Né? Bom, e para concluir, cremos que nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício da cruz, nos remiu do pecado original, de todos os pecados pessoais cometidos por cada um de nós, de sorte que se impõe como verdadeira sentença do apóstolo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então aí, meus irmãos, nós vamos continuar essa nossa conversa numa outra aula ainda subsequente. Por hora, nós vamos ficar por aqui. E eu peço, né, que nos abençoe os sacerdotes, diáconos que estiverem nos acompanhando, né, para que nós tenhamos a graça e a bênção de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.